Boa madrugada a todos. Sou locutor, eu vou gravar esse vídeo aqui, são exatamente, acho que 3h45 da manhã. E tô aqui para gravar esse vídeo aqui para tentar elucidar algumas coisas, não só para as pessoas que acompanham o canal ou que vão acompanhar o canal, porque eu sempre procuro aqui fazer algumas reflexões, ou vou procurar, né, já que é o primeiro vídeo. Mas desde já eu acho que a primeira reflexão que fica é em relação ao ano que se passou, né? Então, como o título do vídeo já está deixando sugerido, né? Fica essa questão, né, da dúvida de se eu olhasse para 2025, por exemplo, pelos resultados que eu tive ao longo desse ano, eu digo pessoalmente na perspectiva acadêmica, né? Porque eu entro num círculo de vista da faculdade, então acabo tendo que entrar nesse de, de questionar, principalmente nessa parte da faculdade, até porque eu tô numa fase mais de término, mas eu olhando assim por todos esses aspectos, do ponto de vista acadêmico, eu diria que eu responderia que teria uma para esquecer. Isso ao longo do vídeo eu vou tentando elucidar que existia uma pontinha de meio. Talvez não seja verdade essa tese. O contexto é que eu vinha tendo muitos problemas com notas, né? A ponto de sofrer algumas reprovações até repetidas. Não era só a primeira vez, o que eu tô querendo dizer. E que tava chegando num ponto e foi um ano que eu me senti meio que um zumbi. Ao longo do ano inteiro. Eu confesso que eu já sentia esse tipo de mecanismo acontecendo na minha vida algumas vezes, não é a primeira vez, já lidei com esse tipo de situação em outras oportunidades. Por mais que eu ficasse fisicamente nos locais, né, seja em casa, seja em aula, na vida, fazendo alguma coisa que não fosse esses dois lugares, a minha mente não estava lá. E não estava lá no sentido de parecer que eu estava no piloto automático, sabe? Modo aéreo e tudo mais. E a reação natural de qualquer um seria querer apagar isso, né? Porque você finge que não existe e aí tenta recomeçar o ano, como é agora que está começando, 2026, do zero. Mas se eu fizesse isso, eu estaria sendo muito injusto em estar jogando fora uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida nesse final de ano, especificamente em dezembro de 2025. Porque 2025 não é que eu penso muito bem em como eu falhei, mas por que eu falhei, né? Então, a primeira coisa que eu penso assim é em relação aos anos que eu tive, né, nesse vai e vem de reprovações. Eu me recordo que eu me cobrava bastante e com essa questão de autocobrança eu carregava a culpa muito mais forte em mim, né? E eu olhava para o meu desempenho e talvez a única explicação que eu tinha era por pensar que eu era uma pessoa muito procrastinadora, muito preguiçosa, eu tinha muito pouca força de vontade. Ou talvez não era muito inteligente o suficiente para poder alcançar pelo menos a aprovação. Ainda que fosse numa prova final, por exemplo. Mas achei que isso era uma batalha diária comigo mesmo nesse sentido. E o piloto automático também era bem visível, porque eu acordava, realmente eu pude desfrutar, né, da possibilidade de deslocar com o carro e eu só pensava em ir para o local. Eu não ficava
concentrado, vamos dizer assim. Até porque dirigir tem essa questão também. Você não tá muito pilhado, porque pode ser um problema. Então, mas quando chegava nos momentos que eu tentava estudar, era muito recorrente que eu ficava com o corpo, todas as formas possíveis, tentando rejeitar aquilo ali, aquele efeito de estudar. Então, para ler algum tipo de texto, minimamente que fosse de algum nível, para eu tentar, né, compensar o meu esforço não feito na aula, de não acompanhar as palavras do professor, que, pelo menos em tese, ele trabalha como um facilitador para a gente só organizar algumas ideias e pôr em prática para se exercitar, e aí sim condensar as ideias para as avaliações, né, de um modo geral. Quando chegava nessa parte de absorver o conteúdo, parecia que tudo não estava retendo, muito simplesmente pela questão da visão. A visão ficava totalmente embaçada e eu saía do foco, né? Eu achava que isso era falta de disciplina muitas vezes. Mas isso foi chegando num teto muito grande que em dezembro, né, de 2025, isso colapsou, porque eu fui obrigado a tentar procurar ajuda profissional. Eu já estava fazendo consultas com a psicologia já na metade do ano, mas eu vi que o segmento tinha que tomar um rumo mais voltado para esses questionamentos desses mecanismos que eu estava tendo, né? E foi aí que eu vi que o problema não era bem a minha intenção ou não, mas era um mecanismo de defesa. Eu me recordo, quando eu tinha mais ou menos ali uns 9 anos, eu estava de férias, né, escolares, era nessa época também do ano. Eu estava viajando em Alagoas, mais especificamente na Praia do Francês com a família. E naquela oportunidade, eu acabei indo pro mar, logicamente, né? Era criança, gostava de ficar muito no mar. E como a água lá é mais quente, então muitos animais aquáticos, vamos dizer assim, ficam mais próximos ali da costa das praias, né? E numa dessas, assim, né, eu olhando para um corpo esquisito, eu não. Na época eu não cheguei a reparar o que era exatamente, porque eu não estava usando nem óculos de. Óculos de mergulho, né? Que você usa ali para enxergar a área ali do mar. Mas eu cheguei lá, fui tocar em alguma coisa que parecia uma pedra. E não era uma pedra, era um ouriço do mar. Ele acabou me espetando. E eu lembro que a dor e o susto foi tão grande assim, foi tão impactante, que eu nem cheguei a gritar, não cheguei a correr nem nada. Eu simplesmente não senti aquela dor. E não sentir aquela dor, né, era basicamente uma desconexão da realidade para justamente compensar aquele efeito muito forte, né, que seria tomar uma espetada no dedo e tudo mais. E eu percebi que hoje, mesmo tendo 28 anos, eu ainda uso essa mesma defesa, esse mesmo mecanismo de defesa que eu usava com 9 anos, né? Isso acontece quando a faculdade chega num ponto de ficar insuportável no dia a dia, quando eu sentia que estava me sentindo um pouco julgado, talvez não exatamente pela família, porque meus pais nunca foram muito cobrar de uma forma muito forte, eu que me autocobro bastante, mas talvez do professor ou uma projeção minha do professor para eu me autocobrar. E aí o meu cérebro chegava num teto que ele desligava, ele pifava, né? E aí eu entrava nesse novo estado de despersonalização, como se aquilo não fosse real. E o pior, né? Chegava num ponto de ficar congelado diante dos problemas, achando que, interpretando que aquilo ali era uma procrastinação. E não era só o fator emocional que atrapalhava, né? Tinha questão física que eu ignorei a vida inteira. Porque eu descobri que a minha dificuldade em sala de aula talvez não seja só da falta de atenção.
Eu tenho um questionamento, e eu acho que isso é desde criança também, em relação ao processamento auditivo. Basicamente, eu escuto as pessoas falarem, o professor, o padre, quando vai falar a homilia lá na missa. Eu sei que eles estão falando alguma coisa, mas a informação não chega no cérebro muito bem. Normalmente, eu fico com uma cara estática para parecer que eu tô engajando com aquilo ali. Mas na realidade, se fosse a rigor mesmo, eu teria que pedir isso aí, pedir para a informação ser mais clara possível, com uma repetição da fala mais de 5 vezes, talvez, para começar, né? Então, é um problema muito sério. Eu suspeito que também contribui para todo esse efeito. Então, isso explica muito, talvez, o porquê que talvez eu não tenha uma atividade social muito plena, porque isso requer tato social de você ter uma comunicação de ida e volta, e é bem difícil para mim, porque eu fico sempre com receio de que talvez eu não esteja entrando, não esteja processando exatamente o que a conversa tá tomando rumo, e aí isso fica um problema bem sério para acompanhar, né? Ou para convergir a conversa. E E juntamente com isso, levava num ponto da falta de capacidade de decodificar, né, essa questão da conversa, isso gastar a minha energia de uma forma muito forte. Isso me lembra um vídeo, eu vou deixar inclusive na descrição, sobre como é que as pessoas imaginam que as pessoas que falam inglês falam, mesmo que a pessoa não saiba inglês. Eu vou deixar aqui para vocês terem um pouco de noção de como funciona. É bem engraçado. Porque é realmente isso que eu sinto muitas das vezes quando eu tô entrando em contato, né, com, essas, com essas circunstâncias. Então a energia que eu gastava para decodificar, né, isso era eu tentava compensar isso da parte visual. Então em aulas expositivas, por exemplo, com slides e tudo mais, era um problema, né? Sempre foi. Então o acompanhamento do raciocínio sempre foi uma questão que não dava para compensar em momento nenhum, porque eu teria que começar do zero por livro e ainda tinha um problema de estar presente fisicamente na aula, porque conta a falta. Então isso era um problema. E, enfim, chegava num ponto que a visão ficava dessa forma também, com esse esforço mental para compensar com a visão. E pode ser também que tenha uma questão de engajamento do ponto de vista de dopamina mesmo, né? Talvez ser algo voltado a TDAH que as pessoas chamam, mas eu ainda não tenho certeza, né? Eu não tô confirmando essas informações, mas são suspeitas bem coerentes, eu acho. E era como se como se eu tivesse buscando, né, correr uma maratona com uma mochila cheia de chumbo, que não é muito saudável, né? E achar que eu tenho que ter o mesmo resultado pessoas que não andam nessas condições. Então, por que eu tô falando tudo isso, né? É justamente para ter esse contraponto de voltar à pergunta inicial, que é o título da, do vídeo. Será que 2025 é um ano para esquecer? Eu acredito que não, porque ele é um ano que eu tenho que lembrar justamente desse pequeno detalhe que certamente vai compensar muita coisa que eu deixei passar, eu me frustrei, eu falhei e que eu não posso deixar para trás, não posso ignorar dessa vez, porque eu sinto que se eu não ignorar dessa vez, muitas coisas vão ser explicadas e vão ser colocadas nos devidos lugares. E sendo recolocadas nos devidos lugares, talvez sim o meu corpo comece a se estabilizar ao ponto que eu consiga me entender e consiga mudar positivamente
mediante a todas essas questões. Eu espero que numa próxima oportunidade eu comente alguns dessas histórias, né, que já me aconteceram e que eu lidei dessa forma, com esse mesmo problema de processamento auditivo, coisas como receber pedido do pai ou da mãe para pegar alguma coisa e você não processar o lugar que a pessoa falou, porque ela fala que está no lugar, a tua cabeça só entende a região e consegue fazer a sinapse para poder ficar qual é o lugar do cômodo. Então, é um ponto que eu gostaria de colocar futuramente. Mas, de qualquer forma, existem alguns nomes que passam na minha cabeça para chegar ao ponto do que eu sinto. E é um mapa que eu preciso ser tratado. Mas as palavras que eu gostaria de falar aqui seriam de muita esperança e expectativa boa para ter essa mudança. Eu acho que a palavra também que foi 2020 para mim foi meio que sobrevivência. Aí sobrevivência que vai me custar coisas que nunca foram explicadas para mim a vida toda. Era sempre um questionamento em que eu batia muito a cabeça. Não sabia o porquê que eu estava batendo a cabeça. Eu acho que é importante refletir sobre isso. Se estiver passando por uma coisa parecida, sentindo que você está vivendo nesse automatismo, que nada funciona, talvez a culpa não seja sua, ou até seja, mas talvez seja uma reprodução do teu corpo que, dadas as circunstâncias, fica nessa condição mais estável, entre aspas. Teu corpo se sentir um pouco melhor, mediante aquele estresse. Talvez você só precisa parar para começar a investigar o que está acontecendo no processo debaixo do capô, né? Que você vê ali o motor, do que está acontecendo e tudo mais. Então acho que o ano de 2025 foi mais esse diagnóstico, foi essa fase diagnóstica, apesar de ter sido bem aos 45 do segundo tempo. Mas eu espero que 2026 seja um momento diferencial para ter a parte boa do processo, que é o tratamento. Então acho que é isso. Eu fiz esse vídeo basicamente para deixar essa questão elucidada, registrada, não só para quem vai ver o vídeo em algum momento, mas também para mim, porque é uma forma de talvez eu refletir e lembrar de como vai ser todo esse processo em 2026 e espero eu que ao final do ano já seja uma coisa muito positiva. É isso, até a próxima.